Muito obrigado, é com muito gosto que cá estou mais uma vez, desta vez para garantir a vossa penitência. Estamos em tempo de Quaresma, já às portas da Semana Santa. E agradeço mais uma vez ao Padre Diogo, que nos dá não só a honra da sua presença, mas a autorização até para falar, espero não dizer nada aqui. E também agradeço muito, não é, ao Tiago e ao Gonçalo, que ajudam na parte também técnica desta nossa sessão. Vou falar de um tema que peca por ser excessivamente amplo, não é? A paixão e a morte de Cristo, mas claro que não vou abarcar tudo aquilo que sob este título se poderia dizer, porque de facto o tempo é escasso e não haveria ocasião para o fazer. Faço só uma breve indicação de um texto que me parece muito interessante, que é um livro do Vittorio Messori, né, que se chama Padeceu sob Pôncio Pilatos, né, que é uma investigação histórica sobre todas as personagens da Escritura a propósito deste mistério central da nossa fé. Eu organizei esta minha intervenção com uma breve introdução, depois a razão da paixão, qual é o motivo pelo qual Nosso Senhor padece e morre, e depois os protagonistas da paixão, claro que são aqueles que me parece que são mais interessantes e sobre os quais me parece que pode ser oportuno dizer uma palavra. Depois terminar com uma breve conclusão e ficar à vossa disposição para alguma pergunta ou algum comentário que queiram fazer e que desde já agradeço. Como sabemos, a paixão e a morte de Cristo não é apenas mais um episódio da vida de Nosso Senhor, mas é certamente aquele que é central. Isso se nota até numa questão geográfica ou numa questão do próprio espaço que é dado a este episódio da vida de Nosso Senhor. Basta recordarmos, por exemplo, o Evangelho segundo São João, tem 21 capítulos, dos 21 capítulos, 8 capítulos são sobre a paixão e a morte de Cristo. Quer dizer que, de facto, há uma grande descompensação. 33 anos cabem em 7 capítulos, não é? E 3 dias, não é? São-lhes dedicados 8 capítulos, o qual até nos permitiria, se quiséssemos, seguir estes acontecimentos quase hora a hora, embora haja algumas discussões a que se refere o Papa Emérito Bento XVI no Jesus de Nazaré quanto à datação dos diferentes acontecimentos. É uma questão que não vou abordar, mas há uma enorme exposição sobre esse fato, sobre tudo aquilo que Cristo diz antes, sobre tudo aquilo que Cristo diz na altura, e depois há mais ainda um capítulo final já sobre Cristo ressuscitado. E também é por isso, e temos aqui connosco um especialista em arte cristã, que a cruz é o símbolo da nossa religião. Se calhar, em termos teológicos, poderia parecer mais razoável não ter a cruz como sinal da nossa fé, mas ter Cristo ressuscitado. Talvez não fosse tão fácil de representar, não é? Mas, de facto, a nossa fé tem como fundamento não a morte de Cristo, mas a sua ressurreição. Mas, de facto, aquilo que nos identifica é o sinal da cruz. Até quando começamos a rezar, fazemos o sinal da cruz. Quando damos a bênção, fazemos o sinal da cruz. No topo das nossas igrejas está também a cruz. Creio que, aliás, já a isto também nos referimos numa outra ocasião. Qual é a razão da paixão? De facto, eu creio que esta pergunta faz sentido. E faz sentido porquê? Porque, por exemplo, se nós virmos o filme do Mel Gibson, que é um filme muito impressionante, A Paixão, como se recordarão, foi um filme que chamou muita atenção, foi um filme muito impressionante em tudo aquilo que refere e que é, supõe-se, muito próximo daquilo que verdadeiramente terá acontecido.
O filme, com certeza, que é muito catequético, mas o filme, a meu ver, tem uma carência, é que não se explica, não é, aquilo que está ali a acontecer. Porque é que aquilo tem que acontecer? Porque é que aquela pessoa tem que sofrer aquilo que sofre? Porque é que aquilo se verifica? Nós sabemos, não é? Porque nós somos cristãos, mas quem não é cristão não sabe. E também não é vendo o filme que fica a saber, não é? E, portanto, vê uma pessoa a sofrer muito, injustamente condenada, crucificada, traída. Pronto. O que é que isto quer dizer? Não se fica a saber, não é imediata a percepção daquilo que está ali a acontecer. Nós sabemos que há, por assim dizer, 3 razões, eu diria uma razão de justiça, uma razão de caridade e uma razão apostólica. Uma razão de justiça que, se calhar no tempo de hoje, e se calhar com a mentalidade que nós hoje temos, talvez não seja fácil de compreender. Mas há uma necessidade de expiação, ou seja, aliás, a Páscoa judaica tinha que ver com isso, havia o chamado bode expiatório, não é? Alguém que lhe chamava o balde respiratório, mas não há nenhum balde respiratório, mas sim um bode expiatório. O que é o bode expiatório? Era o animal sobre o qual o sumo sacerdote impunha as mãos, fazendo cair sobre ele todas as culpas do povo judaico, não é? E esse bode ia para o deserto e lá morria e ficava expiado o povo judaico em função do sacrifício do bode. Coisa que hoje não seria aceitável, graças ao PAN, mas, enfim, de todas as formas, naquela altura fazia-se isso, não é? Bom, nós cá não temos muito essa consciência da necessidade da expiação, da necessidade da justiça, não é? Quando se faz o mal, há que reparar, não é? Pelo mal que foi feito. E, de facto, a gravidade da ofensa mede-se não apenas pelo acto cometido, e tivemos agora um episódio tão doloroso, com 2 ismaelitas, não é? Que foram mortos, não é? Um ataque louco, não é? Não sabemos ainda quais as motivações da pessoa que agiu dessa forma, mas, de facto, podemos considerar que o ataque ou que a ofensa é grave pelo mal que se faz e também pela pessoa a quem se agride, a quem se faz esse mal. Não é? Portanto, se eu conheço vagamente uma pessoa, mas mal, e vou na rua e não a cumprimento, é uma indelicadeza minha, pode ser até uma falta de educação, pode ser, mas enfim, não é assim muito grave, não é? Se eu vou na rua e encontro-me com a minha mãe, olho para ela, ela olha para mim e não lhe falo, isso é muito mais grave, não é? É por ser a minha mãe, não é? Portanto, é evidente que a condição da pessoa também interfere na gravidade da ofensa. Pois bem, de facto, sabemos que o pecado é a maior ofensa, porque tem a Deus como ofendido e, portanto, só Deus poderia, de uma forma suficiente, expiar a culpa dos homens. E por isso mesmo, Deus faz-se homem para, enquanto homem, pagar a dívida que a humanidade devia a Deus, e enquanto Deus que é, o valor desse seu resgate, ou dessa sua expiação, é necessariamente infinito, porque é o próprio valor de Deus que está em causa nesse sacrifício. E convinha que fosse assim também para que nós nos demos conta da gravidade das nossas faltas, dos nossos pecados. Nós, se calhar, podemos pensar, não tem importância, não é? Não tem importância. Claro que talvez para mim possa não ter importância, não é? Mas tem muita importância para aquela pessoa a quem eu ofendo. A nossa liturgia é muito rica, não é? E muito expressiva, muito forte. Não é? O que é que faz o padre quando chega ao altar? Beija o altar. Não é? É um ato de amor que tem ali com o lugar onde se vai celebrar o mistério da nossa paixão, o mistério da nossa salvação, não é? Pela paixão
e morte de Cristo. E na Sexta-feira Santa, quando nos aproximamos, não para celebrar a missa, porque não se celebra a missa, mas para a celebração da Paixão do Senhor, o que é que faz o celebrante? Prostra-se no chão. É um gesto brutal. Por acaso, uma vez, graças a Deus, há um bocadinho a falar sobre as redes sociais, e a propósito de uma ordenação sacerdotal, em que também os candidatos se prostram no chão, havia alguém que dizia: isso é uma coisa indigna da natureza humana, um homem prostrar-se no chão. A verdade é que não existe nenhuma atitude digna do homem diante da paixão de Cristo. E por isso não temos outra hipótese que não seja prostrar-se no chão. É brutal aquilo pelo qual Cristo vai padecer. E aquilo pelo qual Cristo vai padecer não é uma coisa que não nos diz respeito. Ele vai padecer pelos nossos pecados, pelas nossas culpas. Se eu não existisse, o mundo seria um bocadinho melhor do que é, não é? Mas a paixão de Cristo teria sido um pouco menos grave do que aquilo que ele fez. Porque havia menos pecados pelos quais era preciso expiar, que eram os meus pecados. Não é? Portanto, não posso nunca olhar para a paixão de Cristo como uma coisa que não tem que ver comigo. É uma coisa que tem que ver comigo e ele está a sofrer, ou sofreu, tudo o que de facto padeceu por causa também dos meus pecados. Isso é importante para nós. Se Deus tivesse dito pura e simplesmente: ficam perdoados os pecados dos homens, fica aberta a porta da salvação de todos os homens, podia fazê-lo. Deus não precisa de recorrer a um meio determinado para alcançar um fim. Nós sim, não é? Eu não posso chegar a Lisboa se não fizer o caminho que vai daqui até Lisboa, não é? Mas Deus não precisa de fazer o caminho. Deus está aqui e agora pode estar em Lisboa. Não há problema nenhum. Não é? Deus não tem nenhum limite, não tem que recorrer a um meio determinado para chegar a um fim. Se o tivesse feito, o que é que nós pensámos? Afinal, o pecado do homem não é importante. Não custa nada. Não é? Só com um decreto, pura e simplesmente, não é? Suprimiu todas as nossas faltas. Por isso, convinha que nós tivéssemos a consciência da gravidade do nosso mal. E que essa gravidade do nosso mal fosse manifesta pelo sofrimento que foi necessário padecer para que nós pudéssemos ser salvos. Por isso, eu diria, a primeira razão, uma razão de justiça. Segunda razão, uma razão de caridade. Acho que é a mais importante de todas, não é? Ou seja, Cristo na cruz não está simplesmente a pagar por nós, Cristo na cruz está a manifestar o seu amor por nós. O próprio Senhor o disse, como diz São João, 15:13, ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Não é? Portanto, o amor afere-se pelo sacrifício. Se Nosso Senhor dissesse: amo-vos muito, mas não o provasse, não o demonstrasse, o que é que nós diríamos? Amas muito, mas eu estou aqui com dificuldades e não fazes nada. Amas muito, mas tenho este problema. Amas muito, mas há muita injustiça. Amas muito, mas há muita gente doente. Amas muito e há muita gente na miséria. Há muita gente que não tem casa. Amas muito, é conversa. É conversa, não é? Nós não acreditamos nas palavras, não é? Mas acreditamos no sofrimento. Não é? Acreditamos naqueles que sofrem por nós. Não é? Nenhum de nós precisa que a sua mãe lhe diga: gosto muito de ti. Se eu chegasse a casa e a minha mãe dissesse: gosto muito de ti, não é? Pois ele deve ter dado qualquer coisa. Não é? Nunca me disse. Nem tem por que dizer. Porquê? Sofreu por mim, claro. Não é? Pelo menos só termina. Mas eu fui mauzinho, porque nasci com mais 2 irmãs, então éramos logo 3 de uma vez, não é? Portanto, eu fui logo o primeiro, que é para despachar a coisa. Mas, e depois vinham mais 2 atrás. Bom, portanto, a linguagem do amor é a linguagem do sofrimento, não é? E, portanto, era necessário que Cristo nos fizesse saber quanto Ele nos ama através do sacrifício, não é? Na cruz. Muito interessante isto, aquilo que diz São Paulo na carta aos Gálatas: Cristo amou-me e entregou-se por mim. Porquê? Porque é importante que nós tenhamos a consciência que Ele fez isto não é apenas por todos, fez isto por cada um de nós. Não é? O amor de Cristo é um amor pessoal. É um amor pessoal. Não é? Se no mundo inteiro, não é?
só eu tivesse comido a maçã do pecado original, e eu fosse o único que era preciso redimir, Cristo teria feito isso para me salvar. Amém. Então, se lembram, mas há uma mensagem muito bonita do Padre João de Seabra, né? Já muito no fim, e que ele diz isso mesmo: bom, agora resta-me sofrer, não é? Entregar a minha vida ao Senhor, que foi o que Ele fez por mim. Não é exatamente esta a palavra, mas é este o sentido. Não estou a fazer nada especial, estou a fazer apenas aquilo que o Senhor fez por mim. Esta razão da caridade é também a razão que leva Abraão a oferecer o seu filho. Não é? E aqui podemos ver a caridade não apenas de Cristo, que nos ama e se dá por nós, mas também a caridade do Pai, que nos dá o seu filho. Não é? Quem é a mãe que dá o seu filho? Não é? Qual é a mãe que pede ao seu filho inocente que morra pelos seus filhos culpados? Não é? Dificilmente, não é? Dificilmente. Deus, nosso Pai, faz isso, e quando Jesus Cristo, na oração do horto, pede: Pai, se é possível, livra-me deste cálice, o Pai não lhe diz: então livre-te. Não é? Quero que continue a fazer isso, porque isso é importante, não apenas para que os homens saibam do teu amor, não é, por eles, mas também para que saibam do meu amor por eles. Não é só Cristo que nos ama, em Cristo é o Pai que nos ama também e nos dá a graça do Espírito Santo. E, por último, uma razão apostólica. O que é a Páscoa? É a ressurreição. A ressurreição acabou com a morte? Não. Morria-se antes de Jesus ressuscitar? Sim. E agora? Também. Então o que é que ganhamos? Ganhamos o sentido, não é? Que a Páscoa dá à morte. E o que é a morte agora? É vitória. É passagem. É passar da vida para a vida. Não é passar para a morte. Não é? E isso veio-nos pela morte de Cristo. E isso veio-nos pela sua ressurreição. O que é que isto quer dizer? Cristo ressuscitando acabou com o sofrimento? Não. Continuamos a sofrer, como já sofria antes. Não é? E se continuará a sofrer até ao final dos tempos. O que é que Cristo fez? Deu um novo sentido ao sofrimento. Não é? Já não somos uns desgraçados por ter que sofrer, já não somos uns desgraçados por ser injustiçados, já não somos uns desgraçados por ter limitações físicas. Não, isso é uma graça de Deus, porque nos permite unirmos-nos à paixão e à morte de Cristo. Por isso são tão bonitas e tão atuais aquelas palavras de São Paulo na carta aos Colossenses, em que São Paulo diz: eu agora me alegro nos sofrimentos por vós e completo na minha carne o que falta aos sofrimentos de Cristo pelo seu corpo místico, que é a Igreja, da qual fui constituído ministro. Que bonito, São Paulo. Não é dizer: bom, estou a paciência, tenho que aguentar isto, ou isso, uma assada, não é? Agora tenho que sofrer. Não. Eu agora alegro-me nos sofrimentos, não é? Por vós, porque completo na minha carne o que falta à paixão de Cristo. Este sentido do sofrimento, este sentido da dor, este sentido do sacrifício, que é o sentido cristão, que é o sentido do amor, que é o sentido da caridade, é uma novidade que Cristo nos ofereceu pela sua própria paixão e morte na cruz. Recordo uma das primeiras vezes que administrei o sacramento da unção dos doentes. Era uma pessoa que estava já no fim da vida, tinha assim um fiozinho de voz que quase não se ouvia. E lá, enfim, o atendi, confessou-se e tal, depois dei-lhe o sacramento, administrei o sacramento, depois dei umas palavras de conforto e disse-lhe àquela pessoa: não se esqueça que estamos a rezar muito por si. Era uma pessoa conhecida, amiga. E não se esqueça que agora a sua oração vale muito aos olhos de Deus. Pode fazer muito aqui na cama, pode fazer muito com este sofrimento. Não é um inútil, é uma pessoa que tem uma enorme capacidade. E ele disse uma coisa que eu nunca esqueci. Um fiozinho de voz, quase não se ouvia, e ele dizia: isso é estupendo. É verdade, é verdade. Hoje em dia há uma tendência a pensar que o sofrimento é uma coisa má.
Temos que evitar o sofrimento. É horrível. Uma coisa temos que acabar com ele. E se não conseguimos acabar com o sofrimento, acabamos com a pessoa. Mas não, o sofrimento, não. Jesus Cristo deu-nos a entender exatamente o contrário. Não é? O sofrimento é uma força, é uma graça. Unido ao sacrifício de Cristo, é um motivo até de alegria e de eficácia. A nossa vida é muito mais poderosa quando fazemos com que o nosso sacrifício se una à paixão e morte de Cristo. Portanto, esta seria a razão apostólica, diria, não é? Portanto, graças à paixão e à morte de Cristo, nada é em vão na nossa vida. E até aquelas coisas que poderiam parecer humanamente mais negativas e até inúteis, em termos humanos, são, tantas vezes, aquelas que mais nos enriquecem e aquelas que mais valem para a nossa salvação. Em relação aos protagonistas da paixão, eu diria que, de facto, poderíamos considerar, em primeiro lugar, os judeus, depois os romanos, depois, em concreto, Pôncio Pilatos, depois queria ainda referir-me a Judas Iscariotes, depois a Pedro, a sua tripla negação, Maria e o bom ladrão, e, por último, o centurião. Isto é muita gente, portanto, se calhar só daqui a 3 ou 4 dias é que saímos daqui, não é? Desmarquem já tudo o que tiverem para estes próximos fins de semana. Bom, então, é tradicional dizer-se isso mesmo, não é? Que foram os judeus que mataram Jesus, não é? Não foram os judeus que mataram Jesus, não é? Concretamente, aliás, o Concílio Vaticano II é claro sobre esse aspecto, e houve alguns judeus que tiveram um papel mais determinante na morte de Cristo. Não podemos acusar todo um povo em relação a este acontecimento, ainda para mais, Cristo também é judeu. Qual é a última coisa que Cristo faz aqui na Terra antes de começar a sua paixão? Celebrar a Páscoa judaica. Não foi a Páscoa cristã, foi a Páscoa judaica. Que ele celebrou, não é? Como pouco depois de ter nascido, foi circuncidado, não é? Como acontecia com todos os judeus, não é? Cristo nunca renegou o seu povo, nunca renegou a religião, que era de Maria e de José, que ele cumpriu, não é? E quando ia, também ia ao sábado à sinagoga e também lia. Portanto, não faz sentido dizer que os judeus mataram Jesus. Não mataram Jesus. Alguns judeus intervieram na morte de Cristo. Porquê? Por uma razão que... Claro que a atitude deles não foi correta, mas é compreensível humanamente falando. Porquê? Porque há uma coisa que todos os judeus sabem, podem não saber mais nada, mas há uma coisa que eles sabem, é que há um só Deus, que está no céu. Isso é o que os distingue de todos os outros povos. Estavam rodeados de povos, povos politeístas, que acreditavam muito, mas já... Quer dizer, não, nós temos cá um só Senhor, um só Deus, que é o Deus de Israel. E a história deles, a história de Israel, é isso mesmo. É a história da fidelidade e da infidelidade. É esta afirmação. Sempre que são fiéis, eles experimentam as graças de Deus. Experimentam a proteção que Deus lhes dá. Quando são infiéis e caem na idolatria, ou no paganismo, ou no politeísmo, pronto, aquilo é uma desgraça, lá têm que voltar outra vez para a antiga aliança. Portanto, quando aparece alguém que diz que é não apenas Filho de Deus, designação que podia ter vários sentidos, mas que Ele próprio é Deus. Eu e o Pai somos um só. Isto não é aceitável. Não é? Isto não é aceitável. Como é que pode ser Deus? Não pode ser Deus, não é? Mas, não é? Quando Jesus diz, antes de Abraão, eu já era. Abraão foi do século XIX, antes de Cristo. Como é que ele nem sequer tem 50 anos? Estás para aí a dizer que tem já 2.000 anos. Não pode ser, 2.000 anos. Cristo diz isto, não é? Portanto, eles não podem aceitar isso, eles não conseguem aceitar isto, não é? E então daí que vem a condenação por blasfémia, não é? Ele disse que era o Filho de Deus. Então temos em conta que esta afirmação não é uma afirmação ocasional. São as primeiras palavras que nós conhecemos de Cristo, estas.
Nossa Senhora e São José, 3 dias à procura do filho. Quando encontram Nossa Senhora, com imensa delicadeza, pergunta, não é? Porque é que procedeste assim? Não sabias que teu pai e eu te procurávamos cheios de aflição? E Jesus responde, para que me procuráveis, não sabias que ia ocupar as coisas? Do meu pai. Ainda mais Nossa Senhora tinha falado do pai, mas referindo-se a São José. E Jesus diz do meu pai, não diz do meu outro pai, nem do meu pai do céu, nem do meu pai, não, o meu pai, o único pai. Não é? Que é Deus, que é Deus. As primeiras palavras de Cristo que nós conhecemos, pronunciadas com 12 anos, isso é importante porquê? Porque há para aí uns senhores que dizem, não, Jesus Cristo era um homem normal, filho de carpinteiro, a carpinteira não estava a dar muito, e ele aos 30 anos teve uma teofania e começou a dizer que era filho de Deus. Não sei se a carpinteira estava a dar ou não, mas não foi aos 30 anos que ele teve esta teofania e começou a dizer que era filho de Deus. Aos 12 anos já o disse. De uma forma absolutamente inesperada e escandalosa. Aliás, o evangelista diz que eles não entenderam, nem sequer Nossa Senhora e São José puderam perceber o que ele estava a dizer naquela altura. Portanto, Jesus Cristo diz que é o Filho de Deus. Eles não podem aceitar isso. Não é? Um zelo mal entendido. Um zelo mal entendido. Faltou-lhes a humildade para poder aceitar aquilo que Cristo estava a revelar, que não ia contra a fé na existência de um único Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, mas as 3 pessoas não multiplicam a divindade. Há um só Deus, de facto, não é? Mas que é Pai, que é Filho e que é Espírito Santo. E que nós não podemos entender? Claro que não. Porquê? Deus não cabe na nossa cabeça. Não cabe. E por isso temos que aceitar alguma coisa que, obviamente, nos transcende. O que é que acontece se uma pessoa diz que é Deus e nós vamos à polícia? À GNR. Olha, está aqui um senhor que diz que é Deus. Não é? O mais provável é que o GNR diga, mas o senhor bateu-lhe? Não me bateu, não me bateu. E ofendeu-lhe? Não, também não me ofendeu. Espera, homem, quem vai saber se o homem diz que é Deus ou deixa de ser Deus? Não é? Tem a ver com isso não me interessa, não é? Por isso é que a acusação que leva à condenação de Jesus no Sinédrio não é a acusação que leva à sua condenação por Pôncio Pilatos. E aqui entram os romanos. Não é? Israel estava sob o domínio de um império estrangeiro, não é? O chefe dos romanos era Pôncio Pilatos, mas Pôncio Pilatos quer lá saber da religião dos judeus. Ou se aquilo é uma blasfémia ou não é uma blasfémia, se é uma heresia ou não é heresia. Isso são problemas vossos, não tem nada a ver com isso. Não me interessa saber isso. Não é? Como também um polícia não é? Nos diria o mesmo, se nós lhe dissesse, olha, que o senhor diz que é Deus. Quer lá saber se ele diz que é Deus ou não é Deus. Quer dizer, fez algum mal assim? Deixa estar, não se preocupe, homem. Então qual é o título da acusação que levam a Pôncio Pilatos? É outra. Ele disse que é o rei dos judeus. Isso já é outra coisa. Porque se ele é o rei, isso quer dizer que ele não aceita o poder do imperador que eu represento. Não é? Portanto, aí já não posso cruzar os braços. Não é? Se eu disser que sou Deus e que vou matar o Presidente da República, bom, calma aí. Dizer que é Deus ainda é como o outro. Agora, matar o Presidente, não. Isto vai contra a ordem pública. Aí, de facto, as autoridades não podem aliar-se desse problema. Têm mesmo que intervir. Aliás, como sabemos, aqueles que eram crucificados, condenados à morte, levavam consigo o letreiro da acusação. Não é? E Cristo é crucificado com aquelas palavras, Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus. Este é o título da acusação. Curioso abrir um parênteses. Não sei se se lembram da Revolução Cultural Chinesa, que cultural não tinha nada, e que as pessoas eram passeadas na rua com cartazes, não é? A dizer que eram capitalistas ou proprietários. Ou tal, não é? Portanto, no fundo é a mesma coisa. É a mesma coisa que fizeram a Jesus, não é? Quer dizer, portanto, eram enxovalhadas em público, não é? E era manifesta publicamente a acusação que tinha levado àquele castigo. Pôncio Pilatos era um bom homem. Pôncio Pilatos era um bom homem. Porquê? Ele quer libertar Cristo. Faz tudo para libertar Cristo. Tudo. Ele percebe que não fez mal nenhum, que aquilo é por inveja, que todos é que se querem eliminar. E até as coisas que ele faz no intuito de libertar Cristo. Por exemplo, manda-o flagelar. Manda-o flagelar para quê? Para que não seja crucificado. Não é?
E a ideia dele qual é? Se eu o apresentar flagelado, até os seus inimigos, pronto, já chega. Ele nunca mais vai querer dizer que é filho de Deus, porque depois disto já com certeza aprendeu a lição, não é? É o que ele pensa, não é? Nunca uma pessoa que era crucificada era flagelada. Até porque, sendo flagelada, já podia não ter força física para levar a cruz, não é? Mas o flagelar Jesus já é uma cobardia, porque é uma cedência, é uma coisa que ele sabe que é injusta. Mas feita com boa intenção. É para ver se consegue evitar que Cristo seja crucificado. Mas como isso não funciona, então ele pensa, não, é que na Páscoa costumamos amnistiar alguém, não é? Ora, aqui está uma boa pessoa para amnistiar, ainda mais que o outro tipo era um criminoso, um assassino. A gente sabia quem ele era, o Barrabás. É como Bento XVI utiliza a palavra Barabás, que o bar quer dizer filho de Abás, homem, não é? É o pai, não é? Portanto, o filho do homem, não é? Portanto, é um contraste entre os dois filhos do homem, não é? Aquele que é verdadeiramente Deus e aquele que, de certo modo, nos representa a nós. Não é? Mas não, aquela gente, em vez de querer que a amnistia seja aplicada a Jesus, pelo contrário, quer que Barrabás seja liberto e Cristo seja morto. E, portanto, Pôncio Pilatos acaba por ceder, embora contrariado. É curioso até que a paixão de Cristo deixa os homens muito mal e deixa as mulheres muito bem. Não é? Podem ficar com esse consolo. Não é? Quer dizer, até a mulher de Pôncio Pilatos. A mulher de Pôncio Pilatos intervém, intercede por Cristo. Vai ter com o marido e diz, não faças nada a esse justo, que eu já fui muito atormentada por sonhos que o próximo teve e tal. Não é? Portanto, o Pôncio Pilatos também sofreu, não é? A pressão da mulher para não condenar à morte Jesus. Pôncio Pilatos não era mau, mas, e aqui está o mas, era fraco. Era fraco, não é? E por isso cedeu, não é? E por isso fez aquilo que ele sabia que não estava bem, mas que pensou que não podia opor-se a isso. Não é? E aqui entramos num tema muito importante para todos nós. Às vezes não chegam os nossos bons sentimentos, não é? Não basta nós queremos fazer o bem, temos que ter a coragem de aceitar também essas consequências. Não é? Como sabem, houve muitas pessoas que participaram nos crimes do regime nazi. Um deles, o famoso Eichmann, que depois foi preso na Argentina, para onde ele tinha fugido. Houve uma equipa dos serviços secretos israelitas que foram à Argentina, que o raptaram, não é? E que o levaram para Israel, onde ele foi julgado e condenado à morte e executado. E o Eichmann, o Adolf Eichmann, que era um dos cérebros da solução final, assim, era o eufemismo que utilizavam para se referir ao extermínio dos judeus, era um funcionário. Não era um monstro, não é? Não era um tipo que espirrava ódio. Não, era um funcionário. Houve até uma famosa judia norte-americana, Hannah Arendt, que foi a Israel fazer a cobertura do julgamento do Eichmann e escandalizou todos os judeus norte-americanos quando disse este é um homem banal. Um homem banal. Claro que os judeus queriam que fosse dito, não, este tipo é um monstro, este tipo é um assassino, este tipo é um genocida, este tipo é um homem desapiado. Não era. Um funcionário de manga de alpaca, não é? Que andava lá a organizar os comboios que levavam as pessoas para os campos de concentração e nada mais do que isto. Não é? Estava ela a desculpar o Eichmann? Não. Não era esse o seu objetivo, mas ela era judia também, não é? O que ela estava a dizer é que também podemos fazer muito mal. Não é? Quando nos deixamos inserir num esquema, não é? Que em si mesmo já é perverso. E aquele homem não devia ter colaborado, não é? Numa coisa que ele não podia deixar de saber, que era para matar pessoas inocentes. Não é? E o mesmo drama de Pilatos. Não é? Pilatos é exatamente isso. Pilatos é um homem que não é mau, mas que se deixa envolver por uma coisa que é má, e ele acaba por ser mau, por via de omissão, porque ele devia dizer, não, este homem é um homem inocente, não o vou matar, nem sequer o vou flagelar, porque isto não é justo.
Passamos a Judas Iscariotes. Sabemos que nas últimas ceias representa sempre Judas Iscariotes como uma carantonha, de meter medo ao susto, não é? E com um saquinho de moedas em que ele está agarrado, não é? E que não larga. E é o único que não tem auréola, portanto também é fácil, não é, de descobrir o Judas. O Judas não era mau. Estou aqui hoje a compor um quadro muito bonito, não podem queixar-se de que... O que acontece com o Judas Iscariotes? Uma coisa que também às vezes acontece connosco, que é que, como convidados também, não é? Por isso é que é tão importante para nós termos esta intimidade com as personagens da paixão de Cristo, porque somos nós, não é? Judas é um homem bom. É um homem bom porquê? Porque ele deixou tudo para seguir Cristo. Esteve 3 anos a viver com Cristo. 3 anos. Teve que ouvir muita coisa desagradável dos fariseus. Teve que passar situações difíceis. Não ter que comer, não ter de dormir, não ter onde ficar. Sabemos que, por exemplo, quando passaram pela Samaria, não lhes deram hospitalidade. Ele manteve-se ao lado do Mestre. Então, o que é que acontece com Judas? Isto é uma interpretação pessoal minha. Pode estar errada, depois o padre Diogo diz-vos a correta. Judas é um daqueles que pensa que Jesus tem que ser o rei de Israel. Não era o único, porque antes da ascensão do Senhor aos céus, há apóstolos, não sabemos quem, que lhe perguntam: é agora que vais estabelecer o reino de Israel? Isto era aquela malta que queria ficar à direita e à esquerda, já estavam a pensar assim nos postos, não é? Interessantes, não é? Mas tinha aquela ideia, que era uma ideia comum em Israel, não é? Portanto, o Messias tinha uma missão política, que ainda para mais naquele caso, em que o país está subjugado por uma potência estrangeira, o que era profundamente humilhante, ainda para mais obrigavam-nos a adorar o imperador, coisa que ia contra as suas convicções. Era necessário, era absolutamente necessário que o Messias viesse quanto antes. Isso já tinha acontecido com João Batista. És tu, finalmente, és tu. Não, não sou eu, é aquele que há de vir depois de mim. E, portanto, os apóstolos não tinham dúvidas que ele era o Messias, mas queriam que ele se anunciasse, para que todas as pessoas o seguissem e o apoiassem. Em alguma ocasião até, depois da multiplicação dos pães e dos peixes, aquilo correu lindamente, houve pães para todos, até sobrou, não é? E houve pessoas que se entusiasmaram e queriam-no proclamar rei. E Nosso Senhor fugiu, não é? Não deixou que isso acontecesse. O que é que acontece quando Nosso Senhor vai a Jerusalém pela última vez? Há a entrada triunfal em Jerusalém. O que é que eu acho? Os judeus ficam todos entusiasmados. É desta. Ainda para mais, a Páscoa, estão cá todos aqui, não é? Há imensa gente cá, portanto, vai-se provar que definitivamente Jesus é o Messias e, portanto, temos é que aproveitar a onda e isto, não é? Acontece, finalmente acontece, não é? Mas não aconteceu. Então, suponho eu que Judas deve ter pensado: eu tenho que fazer com que ele vá diante do Sinédrio. Porque é o Sinédrio que eu tenho que o reconhecer, e quando o Sinédrio o reconhecer, então todo o povo de Israel o reconhecerá também. Aliás, já Moisés, diante do faraó, tinha conseguido fazer com que aquele coisa, as varas e tal, e a serpente, como as outras, e não sei o quê. Portanto, se Jesus fizer uma coisa desse género, convence aquela gente, e convencida aquela gente, está convencido todo o povo de Israel. E, pá, mas agora é a época fantástica, porque há imensos judeus em Jerusalém. É esta a grande oportunidade. E, portanto, eu acho que ele denunciou Jesus com esse propósito. Com esse propósito. Seria por avareza? Não. Porquê? Porque quando ele vê que as coisas não acontecem como ele quer, deita fora o dinheiro. O que é que ele podia ter dito? Bom, eu tentei, ele é que não quis, mas agora o dinheiro é meu. Não é? A culpa não é minha que ele não tenha aproveitado. Eu criei a oportunidade para que ele se manifestasse. Não se manifestou, olha, agora o problema é... Não. Judas não fez isso. Judas estou fora o dinheiro, não quis o dinheiro para nada. Não é? Mais ainda, foi-se enforcar. Uma pessoa que não amasse Cristo ir-se-ia enforcar por ver que tinha, sem o querer, contribuído para a sua morte. Não. Por isso, olha, paciência, não é? Eu não quis que isto acontecesse, ele não utilizou os poderes que ele tinha, ele tem, porque é que ele não se safou? Porque se safasse, não é?
Se ele não safou, a culpa não é minha. Olha, eu fiz o que podia, olha, ele é que não quis aproveitar e pronto, já está. Não, Judas não fez isso. Judas, não estou a justificar, não é, a sua atitude, porque foi uma atitude de desespero, não é? Desespero é também um pecado contra a esperança, como sabemos, mas a atitude dele manifesta que havia um verdadeiro amor por Jesus, não é? E ele ficou tão magoado por aquilo que viu, não é? Como é que é possível que eu, mesmo sem querer isto, no fundo fui o instrumento de que a providência se serviu para que Cristo fosse morto na cruz. Isto tem a ver com uma coisa que é interessante, porque não sei se sabem quem é Santa Catarina de Génova. Catarina de Génova é uma santa, como o próprio nome indica, que tem muitas revelações particulares, sobretudo relativas ao purgatório, não é? Um tema sobre o qual nós não sabemos muito, aliás, o Evangelho é praticamente omisso sobre isso, mas ela, sim, teve várias revelações particulares que não fazem parte do depósito da fé sobre esta questão. E é muito interessante porque, numa ocasião, ela, que teve uma aparição de Jesus, perguntou-lhe o que é que aconteceu a Judas Iscariotes. Tema interessante, não é? É bem interessante. E a resposta de Jesus é fantástica. Não digo para que os homens não abusem da minha misericórdia. Está aqui tudo dito. Não é? Se ele dissesse, não digo para que os homens não desesperem da salvação, quer dizer que o Judas não se tinha salvo. Se Jesus diz, não digo para que os homens não abusem da minha misericórdia, parece, não é? Parece. Isto não é doutrina da Igreja, não é? Isto é uma revelação particular feita a uma santa, Santa Catarina de Génova, mas é significativo. E vem ao encontro da minha tese, que é muito boa, apesar de ser minha. Não é? Ou seja, Judas procedeu mal. Mas o erro de Judas está em querer que se faça a sua vontade, não a vontade de Deus. E isto é um pecado que todos nós temos. Eu sei o que é que Deus tem que fazer e zango-me com Deus quando Deus não faz aquilo que eu lhe expliquei já várias vezes o que é que ele devia fazer. Isto é óbvio que devia ser assim. E Deus não sei porque não percebe aquilo que eu expliquei que devia ser assim. Eu não tenho nada que explicar a Deus. Deus não tem que se sujeitar aos meus planos. Deus não tem que fazer a minha vontade. Eu é que me tenho que sujeitar a Deus e à vontade de Deus e àquilo que forem os planos dele. Não é? E são sempre os melhores, não é? Porque Ele é que sabe aquilo que nos convém. Mais um caso, Pedro, não é? E a sua tripla negação. Muito santo. Gosto muito de São Pedro. São Pedro era um bocadinho, ele que me desculpe, não deve estar a ver porque já é um bocado tarde, não deve estar recolhido com certeza, não é? Lá no céu dormem bem, bom, não é? Mas também é um bocadinho fala barato. Não é? Basta ver, não é? Quando Nosso Senhor lava os pés, não é? Vai lavar os pés, São Pedro aproxima-se de São Pedro, tu, Senhor, lavar-me a mim os pés, sem pensar, uma coisa dessas, nunca permitiria que me lavasse os pés, não faltava mais nada, comece a lavar-me os pés a mim, sou pobre, nem pensar numa coisa. Pedro, se não te lavar os pés, não traz parte comigo. Pronto, Senhor, então se for preciso bem de imersão, vamos a isso. Não há problema. É um homem que passa de um extremo ao outro, não é? Com grande facilidade. Mas era sincero, o Nosso Senhor gostava dele, porque era um homem aberto, era um amigo e gostava mesmo dele. E que estava disposto a tudo. E Nosso Senhor avisa-o, não é? Desta tripla negação. Não é? Avisa-o. Ele não foi apanhado desprevenido, foi avisado. Hoje mesmo me enganaste 3 vezes. Eu nem pensar uma coisa dessas, não. Eu porque daria a minha vida, se for preciso. Isto não era basófia. Porque quando chegam os soldados, o que é que ele faz? Tira a espada e corta uma orelha. Primeira operação plástica da história, não é? Quer dizer, não sei se é daí que vem a tradição tauromáquica de cortar uma orelha, mas enfim, não é? Mas corta-lhe a orelha. Nosso Senhor lá cola aquilo, felizmente correu bem e ficou tudo bem, não é? Mas São Pedro estava empenhado em defender Nosso Senhor, não há dúvida nenhuma que estava empenhado em defender Nosso Senhor. E depois, negam 3 vezes, não é? Impressionante, porque João tinha entrado para a casa do sumo sacerdote, porque ele conhecia a família, Pedro era amigo dele, portanto o João meteu uma cunha,
João era português, era da família Cunha, não sei se sabe. Mas é aqui um amigo meu, isto somos muito amigos e tal, e não sei o quê, entra, né? E depois, por as empregadas que estão lá e que o reconhecem, não é? Se Pedro tivesse negado Jesus diante de Anás, ou de Caifás, ou de Pôncio Pilatos, ou de Herodes, ainda podíamos pensar, pois coitado do homem, ficou um bocado intimidado diante daquelas empregadas, não é? São Pedro diz, vai para os tachos, deixa-me em paz, quer lá saber o que é que tu achas, ou se o meu assento é da Galileia, ou se me viste ou não. Rapidamente, não é? Nem tinha sequer que entrar em grandes discussões, nem tinha por que entrar em grandes... Mas não, cedo, 1, 2, 3 vezes. 3 vezes. 10 vezes. E é impressionante que Jesus escolhe-o para Papa. Não é? Nosso Senhor aproveitou com certeza, depois do Sexta-feira Santa, foi para o sepulcro e descansou um bocadinho, que estava destafado, não é? E deve ter pensado um bocadinho o que é que ia fazer depois, não é? E podia ter pensado. E depois apareceu uma vez só a Pedro. Nós não sabemos que apareceu a Pedro, não sabemos o que aconteceu nessa aparição. Eu já imaginei o que é que devia ser. Estas coisas convém, nós fomos preparando. Nosso Senhor devia aparecer a Pedro e dizer, Pedro, estás bom, olha, ainda bem, correu tudo bem, sim senhor, e tal, já sei que estás arrependido e tudo, já choraste amargamente, fantástico, é ótimo, continuas, meu apóstolo. Agora, tens que compreender que para primeiro Papa, não é? A história da Igreja já vai ser complicada, isto já vai ser difícil, isto não vai correr grande coisa, não é? Para aí uns papas que nem queiras saber, não é? Então ali na Idade Média, depois ali no Renascimento e tal, mas que, não é? Portanto, começámos logo com um Papa que me nega 3 vezes, estás a ver que isto não é um bom começo, não é? Portanto, tu ficas apóstolo, para ficar bispo de Jerusalém, por exemplo, que é um bom título, é uma boa carreira, não é mal nada, pescadora para patriarca de Jerusalém é uma boa coisa, não é? Agora, o candidato ideal é São João. São João era o candidato ideal, devia ter sido ele o primeiro Papa, era o mais papável deles todos. Até quando fazem a corrida de Pedro e João até ao sepulcro, João ganha. Até chega lá, primeiro, eu cheguei primeiro. Estava-me a arfar, coitadinho, não é? Já não se aguentava, não é? João, homem, o predileto, era mais novo, esteve ao pé da cruz, recebeu Nossa Senhora, escreveu um Evangelho. Isso é um currículo. Qualquer diretor de recursos humanos punha o São João como Papa, não é? Não é? Portanto, Nosso Senhor não servia para mister, fez uma péssima seleção e depois escolheu o pior capitão possível. Não é? É uma coisa muito bonita nisto. Não é só isto que Nosso Senhor disse, Pedro, és tu. E Nosso Senhor não disse a Pedro, tu podes, tu consegues, achas que tens força, achas que tens saúde, achas que tens inteligência, achas que tens capacidade. Não! A única coisa que Nosso Senhor pergunta a Pedro é a única coisa que Nosso Senhor nos pergunta a nós. Tu amas-me? E pergunta 3 vezes. E Pedro diz, sim, amo-te. Sim, amo-te. E depois vem a resposta certa. Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Ou seja, sabes que eu sou um fracasso. Sabes que eu não sirvo. Sou capaz de dizer que sim e depois sou obrigado a seguir fazer que não. Mas que te quero amar. E Nosso Senhor diz, muito bem, és tu. És tu. Isto é fantástico. É fantástico para nós sabermos sempre amar o Papa. E hoje é um bom dia. Todos os dias são muito bons para amarmos o Papa, não é? Mas hoje especialmente porque está a passar um mau bocado. Mas é ótimo também para cada um de nós. Você não me pergunta se eu sou capaz, ou se eu sou esperto, ou se sou inteligente, ou se tenho capacidade, ou se tenho forças, ou se tenho saúde. Não, você só me pergunta uma coisa, se eu o amo. E é só isso que eu tenho que lhe responder. E se eu o amo, ok. É isso, quer dizer que eu o sirvo. E se não o amo, não sirvo. Então, para nada. Por mais que seja, o melhor que seja, a inteligência, a capacidade, a força ou a saúde. Não é? A única coisa que importa é o amor que temos, não é? A Nosso Senhor. E já para terminar, o bom ladrão e Maria. Aqui Nosso Senhor enganou-se. Enganou-se. Quer dizer, o ladrão, só porque está aflitinho, Nosso Senhor levou para o céu. Isto não pode ser, homem. Um homem podia roubar e agora vai assim para o céu, sem mais ninguém. Nem sequer passou pelo purgatório, passou uma visita de médico, porque o mesmo dia chegou ao céu. Não pode ser, não pode ser. Claro, não faz sentido. Não faz sentido. Mas ele diz, ao outro ladrão, tu e eu estamos a pagar pelo que fizemos. Portanto, não era um caso de um erro judiciário. Não é? Ele tinha consciência do mal que tinha feito. Não é?
E Nosso Senhor diz, hoje mesmo estás comigo no paraíso. Não. Nosso Senhor enganou-se. A quem é que devia ter sido dito isto? A Nossa Senhora. Claro. Se havia alguém que estava ali que merecia ouvir isto, era a Nossa Senhora. Mas lá em cima já estava tudo o que interessava, não é? Estava São José, estava São Joaquim, estava Santana, estava São João Batista, estava Santa Isabel, o Zacarias, que já não era mudo, estavam todos lá, não é? E agora ia Jesus também para lá, que ficava Nosso Senhor a fazer aqui na terra, não é? Fazia sentido, não é? E se alguém merecia isto, era a Nossa Senhora, não é? E Jesus tem umas palavras duríssimas para Nossa Senhora. Mas nem sequer lhe agradece. Não sei como é que foi aquela educação daquele filho, mas nem sequer lhe agradece, não é? Está ali, ao pé da cruz. E depois diz, agora estes são teus filhos. Olha a tua mãe, olha o teu filho. Você diz, o quê? Eu, mãe de Deus, mãe destes maltrapilhos que nem sequer vieram, não é? Um deles até te negou 3 vezes, o outro foi o traidor. Nem penses nisso, não é? Faltava mais nada, isso é uma degradação, não é? Sou mãe do Filho de Deus. Agora faltava mais nada desta escória, não é? Mãe. Não é sequer madrinha ou protetor, ou... Não. Mãe. Isto é uma vergonha para Nossa Senhora. Mãe nossa, que horror, não é? Ela que é mãe de Jesus, não é? Mas é brutal, não é? Quer dizer, Nossa Senhora estava farta, estava cansada, estava esgotada. Claro, acompanhar o filho, não é? Daquela paixão horrorosa que Nossa Senhora tinha estado tão presente. E Nossa Senhora aceitou. Isto é que é duro, não é? Isto é que é difícil, não é? E Nossa Senhora não ficou de braços cruzados. Porquê? Na cruz só está um apóstolo, São João. E quando Nosso Senhor ressuscita, já estão todos. Menos Tomé, que foi ao futebol. Não sei se foi ao futebol, mas então não está, não é? Estão todos. Quem é que os foi buscar? Nossa Senhora. Eu acho que cada um deles tinha vergonha de aparecer diante de Nossa Senhora. Eu apareci diante também dele, eu que não estive lá, não tenho coragem, não é? Ela basta olhar para mim e dizer, tu nem sequer lá apareceste, cobarde, não é? 3 anos ao lado dele e nem sequer foste ao pé. Ele falou 3 vezes a sua paixão e da sua morte e tu nem sequer foste. Claro. Afinal, Jesus foi chamado, que foi buscar, não é? Não, o meu filho continua a contar contigo, o meu filho continua a precisar de ti, o meu filho continua, não é? Isso explica porque é que estão todos juntos, com Nossa Senhora, como diz São Lucas no livro dos Atos dos Apóstolos, não é? Estavam todos juntos e Maria estava com eles também, não é? E a última pessoa, o centurião. Não sabemos muito dele, mas sabemos uma coisa. Faz um ato de fé. Porquê? Ele viu Jesus morrer, mas não fez nada de especial. Não é? Na sua cruz ele fez alguma coisa especial? Não fez nada de especial. Morreu. Está tudo consumado, morreu. Nunca entrou a cabeça, morreu. E o centurião, para quem aquela não era mais uma execução, das muitas a que ele estaria assistido, provavelmente. Este é verdadeiramente o Filho de Deus. E daqui passamos ao ponto final. Aliás, que já são 10:10. O ponto final é este, quer dizer, aquele homem, o centurião, recebeu toda a graça que mana eternamente da cruz de Cristo. E é nessa graça que ele se converte. E é essa graça que acontece cada vez que se celebra a Santa Missa. A Santa Missa é isto. É a paixão, a morte e a ressurreição de Cristo. Que acontece sobre um altar, mas de uma forma incruenta. E por isso não me venham cá dizer que não têm tempo para ir à missa. Tenho uma parábola minha, mas muito boa. Uma vez um rapaz novo aqui, o Gonçalo, não é? Vai de carro, uma estrada secundária, vem de uma festarola, bebe mais cerveja do que devia ter bebido, e às 3 da manhã, depois de uma curva, bate num vulto negro que não sabe o que é, e sai do carro e vê o que era, uma senhora velhota que matou. A senhora está morta.
Ele fica atarantado, às 3 da manhã, numa estrada secundária, ninguém viu. Bom, agarra na senhora, põe ao lado e já está. E vai-se embora. O carro fica com uma moça e tal, e não sei o que. No dia seguinte vai comprar os jornais todos. Bom, tal, senhora, vítima de atropelamento mortal, enfim, o criminoso fugiu, não sabe quem é, não sei mais nada. E depois um dia, e outro, vai, seguindo o que é que a imprensa diz. E o Tiago percebe, está... É curioso porque é que o Gonçalo segue aquele caso tão diretamente, não é? E depois um dia descobre que o carro tem uma moça, uma moça que não tinha, não é? E é no mesmo dia, não é, que a coisa aconteceu. E está a dizer, chega à conclusão. Não, já sei. O interesse dele é que é ele, o condutor fugitivo, não é? Foi ele que matou aquela senhora e agora, não é? Está a seguir o coiso porque não sabe se o vão apanhar ou não. E então o Tiago, que é muito boa pessoa, não aqui como o Gonçalo, mas uma boa pessoa, não é? E mais são muito parecidos, como já repararam, não é? Vai à polícia e entrega-se. Olha, fui eu. No carro dos meus pais, levei o carro, não é? E o carro tem aqui uma moça, fui eu que levei. E aceitam a confissão dele. E há pena de morte em Portugal, e o Tiago é julgado e vai ser condenado à morte. E antes de ser condenado à morte, o Tiago telefona ao Gonçalo. Olha, gostava de me despedir de ti, porque amanhã vou ser executado, e gostava antes de me despedir de ti. E o Gonçalo diz, não dá jeito nenhum. Agora tenho coisas já combinadas e tal. Olha, corra bem, que seja uma coisa rápida. Obrigadinho, foi a dar um grande jeito, não é? E tal. Mas eu... Peço desculpa, mas olha, corra tudo bem, seja tudo pelo melhor e pronto. Não, claro que não, não é? Quer dizer, o Gonçalo vai rastejar, se for preciso, não é? Uma pessoa que vai morrer por ele. Bom, mas isto é o que nós fazemos quando não vamos à missa. É dizer, é Nosso Senhor que morreu por nós. Obrigadinho, morreste por mim, mas não me dá jeito, agora tenho outras coisas e tenho... Como é que eu posso dizer isto? É Nosso Senhor. Ele que é inocente, que morre por mim para me salvar. A mim. Não tem tempo. Como é que é possível? Não é? Às vezes há pessoas pensar, isto uma pessoa não ir à missa ao domingo, se é pecado grave, é um bocado exagerado. Até porque um tipo à segunda-feira não acorda muçulmano, nem ateu, não é? Em princípio, não é? E não fiz mal a ninguém. Como é que não pode ser pecado grave? Não é? Senão o Senhor vai morrer por amor a mim, não é? É a sua vida que Ele entrega para me salvar a mim. E eu não vou, nem sequer lá estou. Isso é uma coisa... Não há nenhum exagero. Não é? E é pecado grave, não há mais grave. Porque é um pecado grave, mas não era, não é? Que é evidente, não é? Pronto, para isso, e sempre que procurarmos isso mesmo, quer dizer, não podemos pensar que a paixão e a morte de Cristo é um acontecimento que não tem que ver connosco. Ou que foi há 2000 anos. Não foi há 2000 anos. Continua agora. Não é? Havia um autor que dizia que Cristo continua na sua paixão e na sua morte. Não é? E nós temos possibilidade de o acompanhar, nós temos possibilidade de estar com Ele, nós temos possibilidade de lhe agradecer, não é? Nós temos a oportunidade de nos oferecermos com Ele e queremos ser com Ele também, não é? Uma hóstia viva para a redenção da humanidade. Muito obrigado pela vossa paciência.